Olá! No encontro de hoje, vamos entrar no artigo 3, desse capítulo 2, sobre a vida na comunidade humana. A justiça social, o respeito à pessoa humana, nós vamos até o fim aqui, 1933. Mas hoje também nós vamos entrar já no item 2, a igualdade e diferença entre os homens, mas só até o parágrafo 1935. No próximo vídeo a gente termina essa parte aqui, ok? Então vamos começar a ver sobre a justiça social. Ela se baseia no respeito de uns para com os outros. Sem esse respeito, não tem mais paz na sociedade, na vida social. Justiça social é o artigo 3, a partir do parágrafo 1928. Leia comigo. A sociedade garante a justiça social quando? Quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter o que lhes é devido conforme sua natureza e sua vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Então, esse item 1, o respeito à pessoa humana. Só se pode conseguir a justiça social no respeito à dignidade transcendente do homem. A pessoa representa o fim último da sociedade, a qual lhe está ordenada. A defesa e a promoção da dignidade da pessoa humana nos foram confiadas pelo Criador. Em todas as circunstâncias da história, os homens e as mulheres são rigorosamente responsáveis e obrigados a esse dever. Claríssimo. Não existe justiça social quando não se respeita a pessoa. A pessoa humana tem uma dignidade tão grande por ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Então não tem como desrespeitar uma pessoa. E ela é desrespeitada em todos os milênios da história da humanidade, porque geralmente falta esse conhecimento de Deus na vida das pessoas, tanto da parte das autoridades, dos governantes, como das pessoas entre si, que se desrespeitam, que se ofendem, que procuram apenas benefícios próprios, pessoais, interesseiros, e aí vêm as injustiças. A justiça social, a igreja, ela enfatiza. Só acontece quando as associações, porque nós já vimos inclusive isso, todas as pessoas têm direito a se associarem, conforme a sua vocação, seus carismas, seus dons, para buscar o bem comum. E é preciso que se respeitem as associações, quando elas também agem com ética, com moral, na vida social. Cada membro dessas associações também merecem respeito. Ninguém pode ser discriminado. Então está aqui o fundamento. Aqui o fundamento. Imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a obra-prima da criação. Então, essa é uma introdução para nós já termos o foco, de como se deve buscar a justiça social. E a igreja faz questão de apontar, de enfatizar esse caminho quando se quer justiça de todas as pessoas.
não só das autoridades. Seguinte, leia comigo. O respeito à pessoa humana implica que se respeitem os direitos decorrentes de sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se a ela se impõem. São eles que fundam a legitimidade moral de toda autoridade. Uma sociedade que os despreza ou se recusa a reconhecê-los em sua legislação positiva mina a própria legitimidade moral. Sem esse respeito, uma autoridade só pode apoiar-se na força ou na violência para obter a obediência de seus súditos. Cabe à Igreja lembrar esses direitos aos homens de boa vontade e distingui-los das reivindicações abusivas ou falsas. Como a gente brinca, né? Só falta desenhar. De tão claro que é essa questão de se respeitar as pessoas, de se respeitar as associações, agir com ética, com moral, com justiça. Então, isso é decorrente da dignidade da pessoa. Todo ser humano é uma criatura, uma obra-prima de Deus, como nós dissemos há pouco. Então, todas as autoridades e as pessoas entre si também nos seus relacionamentos precisam desse respeito. O que tem acontecido, como a gente diz, em N nações? As autoridades visam seus próprios interesses. Quando se fala de economia, procura-se apenas o lucro nesse sistema tão ruim que é o capitalismo exacerbado. O lucro em primeiro lugar. A pessoa passa a ser uma peça que é substituída assim que for considerada inútil ou não estiver produzindo, dando lucro. Então, toda vez que esses interesses escusos das pessoas que querem, por ganância, acumular bens, riquezas, prazeres, então, como se diz aqui, mina, né? Acaba. São governos imorais, são governos injustos. Só com a força que vão conseguir a obediência dos súditos. É o totalitarismo, né? Não é mais um regime democrático, é uma ditadura, em que a força policial obriga os cidadãos a serem quase que como escravos. A igreja não pode ficar calada. A igreja avisa, a igreja lembra, a igreja profetiza isso. Que isso está errado. Não é assim. Continuemos. Leia comigo. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio. 2 pontos. Que cada um respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, levando em consideração, antes de tudo, sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. Nenhuma lei seria capaz, por si só, de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e egoísmo, que constituem obstáculos para o estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Esses comportamentos só podem cessar com a caridade, que vê em cada homem um próximo, um irmão. A igreja ensina. Não tem lei que obriga as pessoas a terem caridade, generosidade, fraternidade, solidariedade. Não consegue. Essa é uma atitude pessoal de conversão. Enxergar no outro um outro eu
É aquele antigo provérbio, né, cristão, sobretudo. Quem não vive para servir, não serve para viver. E não vai viver com Deus, não. Porque é a caridade. Nesse termo aqui se engloba todas essas faculdades que nós apontamos, da solidariedade, fraternidade. Somos irmãos na família humana. Então nós temos que ter esse respeito pelo próximo. É isso que Deus quer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um novo mandamento do Senhor. Então, se a gente for esperar do governo, com leis, obrigarem as pessoas a se respeitarem, não tem como. É uma questão de conversão pessoal. Se você não nos convertermos em pessoas amáveis, que respeitem até aqueles que nos ofendem, como diz aqui, ó, sem exceção, que cada um respeite o próximo sem exceção. Foi o Senhor quem nos ensinou até rezar pelos nossos inimigos. Está mais do que condenado nas Sagradas Escrituras, na revelação, que o ódio, o rancor, só faz a pessoa se prejudicar. Eu vou falar isso outras vezes, mas já adianto agora. Uma pessoa que assassina outra, que é o cúmulo do ódio, né? Tirar a vida de alguém, essa pessoa não está matando só essa pessoa. Ela mata mais gente, muitas vezes dependentes dessa pessoa, mas mata também a si mesmo. É um pecado mortal contra si. Mata essa pessoa para Deus. Então, essa pessoa, quando ela está prejudicando o próximo, eu dei um exemplo muito radical, o do assassinato, mas quando você prejudica alguém, você está se prejudicando, mesmo que você tenha lucros, benefícios, que você ache que ganhou. Não, você perdeu. O prejuízo a alguém é um prejuízo para você também, porque é pecado. Leia comigo. O dever de tomar-se o próximo do outro e servi-lo ativamente torna-se ainda mais urgente quando este se acha mais carente, em qualquer setor que seja. Todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Este mesmo dever se estende àqueles que pensam ou agem diferentemente de nós. A doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Estende o mandamento do amor, que é o da nova lei, a todos os inimigos. A libertação, no espírito do Evangelho, é incompatível com o ódio ao inimigo, como pessoas, mas não com o ódio ao mal que este pratica como inimigo. Então, dois apontamentos aqui que precisam de destaque. Jesus, que é Deus, se identifica com os pobres. Cada vez que você não atende um pobre, é a Cristo que você não está atendendo. Cada vez que você prejudica uma pessoa carente, qualquer setor que seja, é a Cristo que você prejudica. É só você ler como vai ser no juízo final.
em Mateus capítulo 25. Ali está bem claro quem é que tem os méritos, segundo Deus, para morar com Deus, ou não. Está bem claro, na última parte desse capítulo 25 de Mateus, que tem 3 momentos, né? O último fala dessa identificação de Jesus com os oprimidos, com os injustiçados, com os carentes, com os pobres, com as pessoas prejudicadas. Esse é o primeiro apontamento. E aqui vem o que nós já adiantamos há pouco, o perdão aos inimigos. E isso não significa que a gente concorde com o mal que eles praticam. Não. Mas nós temos que olhá-los como pessoas. As pessoas cometem erros. As pessoas vivem no pecado. Pecados graves. Fora dos padrões ou dos comportamentos que Deus quer, desobedecendo os mandamentos. Então a gente não concorda com os erros, com o mal, mas não podemos discriminar os pecadores. Deus morreu na cruz por todos, para salvar a todos. É a Deus que cabe o juízo, a Jesus Cristo. Ele é o supremo juiz das pessoas. Só Ele conhece, de fato e verdadeiramente, o coração das pessoas. Não somos nós que julgamos. Nós temos o dever, a igreja também, por sermos igreja, de condenar o erro, mas não as pessoas. As pessoas você deixa para Deus. Respeito é o antigo provérbio, né? E a gente fala para si, respeito é bom e eu gosto. Você gosta só para você? Respeite até os inimigos. Senão você não pode nem rezar o Pai Nosso. Tire o Pai Nosso das suas orações. E olha que foi a oração que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Você não pode rezar. É ali que a gente perdoa até aqueles que nos ofenderam. Então, são esses 2 pontos aqui que precisam sempre ser lembrados, né? A identificação de Jesus com os pobres e o respeito a todas as pessoas, mesmo que sejam aquelas que nos ofendem, nos prejudicam, você precisa dar respeito. E aí nós temos os 2 últimos parágrafos, como falamos no início, apenas começando o item 2, que é dessa igualdade e as diferenças entre os homens, porque cai nesse assunto do respeito. Vamos ler. Criados à imagem do Deus único, dotados de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igual dignidade. Então, todo ser humano tem o convite na mão para ir morar com Deus depois de passar aqui por essa fase terrena em sua vida. Todos estão com esse convite. Deus te convida. Venha para aquilo que você sempre quis, que é uma felicidade absoluta, por toda a vida. Todos gostam de viver. Deus promete uma vida eterna. É o sonho da pessoa não morrer. Então esse convite está na mão. Ora, se todos têm esse convite, todas as pessoas, Cristo, no seu sacrifício da cruz, morreu por todos, como dissemos há pouco, então todos merecem respeito.
Agora, se essa pessoa vai rasgar o convite e jogá-lo no lixo, é problema dela com Deus, não seu. Você vai fazer o possível para tratar as pessoas com justiça. E aí vem a justiça social, que embarca todos, toda a comunidade. E esse último parágrafo, leia comigo. A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrem. Esse texto que nós vamos ler agora é de um documento do Concílio Gaudium et Spes. Leia comigo. Qualquer forma de discriminação aos direitos fundamentais da pessoa, seja essa discriminação social ou cultural, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deve ser superada e eliminada, porque contrária ao plano de Deus. Mais uma vez, falando, só falta desenhar. A igreja é bem explícita para nos recomendar que nos abstenhamos de qualquer discriminação. E aqui cita, pode ser social, cultural, ou em relação ao sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. Ou seja, a igreja, porque é Deus que quer assim, ela condena a intolerância de todos os tipos. Pessoas intolerantes com outras, que discriminam, que têm preconceitos. Tudo isso mina a justiça social, que é um dever de nós todos. Então nós estamos aqui nesse capítulo, sobre a comunidade humana. Nós vivemos nessa comunidade. Nós estamos aqui na fase terrena. Somos participantes dessa rede social. E temos aqui todo um ensinamento, todas as recomendações necessárias para que a gente tenha um comportamento cristão, fazendo, cumprindo a vontade de Deus. Chegamos aqui até o 1935, os parágrafos seguintes, do 1936 até o 42, terminando esse artigo 3º sobre a justiça social, fica para o próximo vídeo e eu espero encontrá-lo aqui, porque estou sempre recomendando: conheça a doutrina da igreja cada vez mais, cada vez melhor. Isso é de uma fundamental importância para o nosso crescimento na fé, buscando as coisas do alto, estando sempre ligados a Deus. Esse é o melhor caminho. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.